O vídeo de hoje é sobre estabilidade da gestante. Com esse vídeo, nós inauguramos a playlist ABC do Direito do Trabalho. Essa playlist ela é destinada àquelas pessoas que não têm familiaridade com o direito laboral, ou seja, não são profissionais do direito do trabalho. São pessoas comuns ou ligados às outras áreas das ciências, como recursos humanos, administração, ciências contábeis, etc. Então vamos para o conteúdo do tema de hoje. Para que serve a estabilidade gestante? De uma forma geral, a estabilidade ela tem como objetivo principal limitar um exercício de um direito do empregador. Que exercício é esse? Aliás, que direito é esse? É o direito de simplesmente extinguir o contrato de trabalho que ele mantém com o empregado a qualquer momento. Nós chamamos de direito potestativo de despedir o empregado. Então, a estabilidade é uma limitação imposta a esse direito do empregador. Nós temos vários tipos de estabilidades. Dentre elas, nós temos a estabilidade da gestante, que impede o empregador de despedir a gestante a partir do momento da concepção até 5 meses depois do parto. E para que serve a estabilidade? Visa proteger o empregado por determinado fator que possa provocar no empregador uma despedida, digamos, arbitrária. Então, a gestante ela tem condições especiais de trabalho que a própria legislação atribui a ela. Ela, de certa forma, tem dificuldade de prestar serviço da mesma forma que fazia antes da gestação. E para proteger a mulher, como também ao filho, ao nascituro, a legislação protege essas pessoas, a gestante, e impedindo assim o empregador de despedir essas trabalhadoras durante esse período que eu mencionei. Bem, quando começa, já mencionei, apesar da Constituição Federal falar expressamente que a estabilidade da gestante ela se inicia com a confirmação da gravidez, o Tribunal Superior do Trabalho ele entendeu que essa confirmação deve ser entendida no seu sentido objetivo e não subjetivo. O que seria isso? Independe do conhecimento da empresa para atribuir a estabilidade à empregada. Melhor, independe do conhecimento da própria gestante desse seu estado. Portanto, a estabilidade começa a partir do momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. A partir daí, a empregada se torna estável, mesmo que ela própria não tenha conhecimento desse fato. E aí podem perguntar, e se a empregada foi despedida sem saber que está grávida, o que acontece? Ora, a partir do momento que ela tem a ciência dessa gravidez no futuro, após ser despedida, ela deve comunicar o fato à empresa para que a empresa faça a sua reintegração ao serviço, pois a estabilidade nesse caso não é subjetiva, como eu disse, é uma estabilidade objetiva. Bem, não se pode confundir a estabilidade da gestante com dois outros institutos, que é a licença maternidade e o salário maternidade. A licença maternidade é um direito que a gestante tem de ficar sem trabalhar, mas receber o seu salário durante o período pós-parto, ou seja, naquele momento em que ela precisa mais estar próxima do seu filho. A lei garante, assim, uma licença de 120 dias. E o salário gestante nada mais é do que aquele valor que é pago à gestante durante esse período em que ela está sem trabalhar. Na verdade, é uma obrigação da Previdência Social, é um benefício previdenciário, o salário maternidade, mas que ele é adiantado pela empresa, que depois faz os devidos descontos nas contribuições que ela deve para a Previdência
social. Então, não confundir estabilidade gestante, que é o direito de não ser despedida, com o salário gestante, ou com o salário maternidade, que é o valor que a empregada gestante tem durante o período da licença maternidade, na qual ela não trabalha, mas recebe durante esse período. Temos um outro tópico a ser debatido aqui, muito importante, que diz respeito ao atestado de gravidez. A CLT, ela veda que a empresa, que o empregador exija da empregada um atestado de esterilidade ou um atestado de gravidez para que seja admitida ou para que mantenha a sua condição de empregado. Isso visa prevenir atos discriminatórios. Digamos, a empresa não quer correr o risco da empregada ficar grávida durante a prestação de serviço. Desse modo, ela exige um atestado de que aquela pessoa, de que aquela empregada já não mais pode ter filhos. Esse atestado, ele é vedado pela legislação trabalhista. Tal não ocorre, ao contrário, com a exigência desse atestado para despedir. A lei é omissa de forma expressa, mas nós consideramos que até é uma proteção para a empregada, quando for despedida, que seja feito o exame para ver se ela está grávida, porque nem sempre a gestante ela tem conhecimento desse fato, como a gente falou no início deste vídeo aqui. Então é possível direcionar a empregada para fazer um exame de beta-HCG para que saiba se ela está grávida ou não. Caso dê positivo, ela não poderá ser despedida. Então é muito importante a realização desse exame, tanto para proteger a empregada gestante, como a própria empresa. Porque em determinadas situações a empresa vai ter que pagar o salário da empregada que foi despedida sem ela própria estar sabendo. Porque a gravidez, nesse caso, ela induz na estabilidade que é objetiva. A empresa teria, sim, um prejuízo, pois não teria uma retribuição laboral pelo pagamento do salário relativo a esses meses em que a empregada ficou afastada do serviço. E o último tópico que a gente colocou aí no nosso card diz respeito aos contratos por prazo determinado. Como a gente falou aqui no início desse vídeo, a estabilidade ela visa impedir que a empresa faça a despedida sem justa causa das empregadas gestantes, ou seja, pelo simples fato dessa empregada estar grávida, como é comum acontecer nas empresas. Então a legislação veio proteger essas pessoas contra a despedida arbitrária. Veja, porque em casos de justa causa é possível sim a despedida, apesar de ter algumas teorias, mas algo complexo aí, não vale a pena de explicar que o tempo é muito curto nesse vídeo, que admitem a proteção máxima à empregada, vedando inclusive despedida por justa causa. Mas isso é um fato que a gente vai discutir em outro vídeo. Mas de uma forma geral, as estabilidades elas visam obstar a despedida sem justa causa. Quando se celebra um contrato por prazo determinado e ele chega ao fim, não há que se falar em despedida. Logo, a estabilidade ela não vedaria o fim normal de um contrato de trabalho. Isso é aceito de forma praticamente unânime na jurisprudência e na doutrina. Apesar disso, o TST vem reconhecendo que mesmo as empregadas que sejam contratadas por prazo determinado tenham direito à estabilidade, aquela estabilidade prevista na Constituição, da concepção até 5 meses após o parto, independentemente do prazo que tenha sido estabelecido inicialmente para esse contrato por prazo determinado, inclusive contratos de experiência. Então, essa seria a posição do TST, uma posição muito avançada e protetora da gestante, sempre arguindo esse direito de proteção, esse dever de proteção não só à pessoa da empregada, mas à própria pessoa do feto, do nascituro, do bebê. É uma proteção que vai além da pessoa da empregada. Mas recentemente, no final de 2019, o TST deixou claro
que esse avanço, que essa interpretação, ela não atinge os contratos temporários, ela só atinge os contratos por prazo determinado. Os contratos temporários são aqueles que são celebrados por uma empresa prestadora de serviço, nos moldes da Lei 6.019. Uma empresa tomadora contrata outra empresa que fornece a mão de obra. Nesses casos de contrato temporário, não há que se falar em estabilidade da gestante. Ficamos por aqui.